Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 14, 13. Aí sim. Vamos acostumando, né? Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Digam comigo, Abrão, o hebreu. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Abrão, o hebreu, essa palavra hebreu, digam comigo, hebreu, é a primeira vez em toda a Bíblia que aparece a palavra hebreu. Abrão foi o primeiro hebreu. E o que significa hebreu? Abrão, vou falar Abraão, vai mais fácil para a gente lembrar, todo mundo sabe quem é Abraão. Ele morava na Mesopotâmia, diga comigo, Mesopotâmia. Quem sabe o que significa Mesopotâmia, levanta a mão. Ok, então hoje vamos aprender. Mesopotâmia são duas palavras unidas. Mesopotâmia, entre dois rios. Diga comigo, entre dois rios. Abraão morava entre dois rios, na Mesopotâmia, e ali tinha uma civilização, a mais moderna da época. Quem sabe que civilização era aquela? Babilônia. Irmãos, os visitantes estão achando que vocês não sabem nada de Bíblia. Eu já dei essa aula aqui 1000 vezes. Vamos fingir que vocês sabiam, tá? Qual que era essa civilização, irmão? Babilônia. O que significa Mesopotâmia? Tá vendo, visitantes? Aqui o povo sabe de Bíblia assim, ó, top. A Jesus School, irmão. E aí, Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, não existe nada mais precioso nesse mundo do que Deus querer fazer um pacto com a gente. Cara, para você pensar nisso. Deus iniciou. Não diz a Bíblia que Abrão estava orando, onde está Deus? Não, Deus chegou para ele e falou: Abrão, eu quero fazer uma aliança com você. Às vezes você fica pensando, talvez você tem pessoas que você admira, né, que você fala: nossa, quem dera eu fosse amigo do Neymar. Eu ia ficar milionário igual a ele, eu ia jogar bola, meus sonhos iam se realizar se eu ficasse amigo, sei lá, de um fulano que é milionário, ou do empresário tal. Se eu fosse amiga daquela mulher que é super famosa e tal. E às vezes a gente não se sente nada. Mas deixa eu te falar, o Deus do universo quer fazer uma aliança com você. Uau, isso sim tem poder. Quem tem uma aliança com Deus tem tudo. Ele quer fazer uma aliança com você. Pensa, o nível, se você raciocinar durante uns minutos sobre isso, é muito forte. Que Deus quer comigo? Quem sou eu? Falho, cheio de defeitos, não tenho nada para oferecer para Ele. Mas Ele quer fazer uma aliança com você nessa manhã. Agora, existe um método bíblico pelo qual Deus fez todo aquele que quer fazer uma aliança com Ele passar. Vou repetir. Tem um método bíblico de aliança que Deus fez todos aqueles que Ele quis fazer uma aliança passar. Deus disse para Abraão sair da sua terra. Ele morava entre dois. Quem sabe os nomes dos dois rios? Tigres. Muito bem, ó. Os alunos da Exousia aí. Entre o rio Tigres e Eufrates. E o que aconteceu? Olha que coisa. Abraão, ele saiu e atravessou
o rio Eufrates. Quando ele chegou do outro lado, os homens que estavam do outro lado, mais para o lado de Canaã, chamaram ele de o Hebreu. Hebreu significa aquele que atravessa as águas, aquele que passa ao outro lado pelas águas, o Hebreu. Isso chamou muito a atenção de quem estava do lado de cá, porque Abraão estava do lado de lá. E quando ele atravessou as águas do rio Eufrates para vir para cá, chamou a atenção de todo mundo, porque ele morava na Mesopotâmia, que era o lugar mais fértil da terra. Ele morava na Babilônia, que era o lugar mais sofisticado da terra, mais rico, mais desenvolvido. Por que que ele está saindo de lá e atravessando as águas para vir para o lado de cá? Isso chamou muita atenção dos homens que estavam do lado de cá. Porque Abraão, assim como nós, se queremos fazer um pacto com Deus, precisamos deixar a Babilônia. Deus não faz pacto com ninguém dentro da Babilônia. Quem quer um pacto com Deus? Então diga comigo, para ter um pacto com Deus, eu preciso sair da Babilônia. E atravessar as águas. Abraão foi batizado no rio Eufrates. Só do outro lado, quando ele se tornou um hebreu, que Deus fez um pacto com ele. Deus não fez um pacto com ninguém na Bíblia sem fazer eles passarem pelas águas. É forte ou não é? Irmãos, é tão tremendo o que eu estou te falando, que Deus, Ele batizou toda a nação de Israel para poder fazer uma aliança com eles. Vamos colocar lá em 1 Coríntios 10, versículo 2. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 10, versículo 2. Coloca lá no telão para a gente. 1 Coríntios 10, verso 2. Vamos ler juntos lá no telão? Quem consegue me acompanhar na leitura? 1, 2, 3. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem. Deus batizou Israel inteira. Passou pelas águas do Mar Vermelho. E quando chegaram do outro lado, agora eles tinham uma aliança com Deus. Da onde eles saíram? Do Egito. Ei, Deus não faz pacto com ninguém que quer ficar no Egito, nem na Babilônia. O que significa o Egito? O mundo, o diabo, a vida velha, antiga. Ei, a forma do mundo viver não é a forma de Deus. Os costumes da Babilônia não são os costumes de Deus. Na Babilônia, as pessoas têm um costume diferente. O costume deles não vão de acordo com a palavra de Deus. Então Deus diz, sai da Babilônia, passa pelas águas, que eu vou fazer um pacto contigo, e vou colocar a minha lei no seu coração, a minha aliança contigo. Aleluia! Batismo do arrependimento. Olha que coisa linda. João Batista veio pregando, arrependei-vos. E os homens passavam pelas águas para fazer uma aliança com Deus. É arrependimento. É muito sério o batismo. Batismo não é uma brincadeira. Batismo não é se molhar. Batismo é uma decisão
Que decisão é essa? Eu não volto mais para a Babilônia. Eu não volto mais para o Egito. Agora eu entro em Canaã. Agora eu vou comer maná. Agora eu vou entrar na terra que mana leite e mel. Agora eu vou aprender a lei de Deus. Agora eu vou beber água da rocha. Já viu? Que brota a água da rocha. Agora eu vou viver os milagres. Agora eu vou viver a provisão divina. Agora Deus vai falar comigo. Agora eu vou conhecer o tabernáculo. Agora eu vou conhecer a adoração. Agora eu vou conhecer os planos de Deus para mim. O batismo não é um detalhe. Batismo é um marco na sua história. Muda tudo. Quando um pecador quer se batizar e ele não quer mudar, aí é simplesmente tomar um banho. Mas quando um pecador diz, eu nunca mais vou voltar para o Egito ou para a Babilônia, então ele está fazendo um pacto, uma aliança com Deus. E Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que significa então o batismo? Batismo significa, diga comigo, morte e ressurreição. Quando a gente entra nas águas, nós estamos fazendo um ato profético, dizendo que quando eu mergulhar nessas águas, eu morro, eu vivo o sepultamento de Jesus, e a minha velha criatura fica lá. Por isso que aqui na Família do Reino a gente deixa uns 3, 4 minutos para a velha criatura morrer lá dentro. Teve uma igreja que falou assim, pastor, só pode batizar em rio. Eu falei, aonde está escrito isso na Bíblia? Não, pastor, porque batiza o velho homem e ele já sai escorrendo e nunca mais volta. Sério que eu vi essa já uma vez? Não se preocupe, a gente vai escorrer essa água lá no ralo, lá, irmão. Ninguém vai ver mais teu velho homem. Quem sabe que o velho homem, às vezes, ele quer ressuscitar. Ele vem assim, grudando no pé da gente, assim, querendo voltar. Aí você pisa na cabeça dele e se reveste da nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Queria aproveitar esse momento tão especial e dizer para você que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é um detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque existe hoje um ensino diabólico rolando por aí, principalmente na internet. A igreja é só um detalhe. Você não precisa de igreja. Igreja é a esposa de Jesus. A minha esposa não é só um detalhe na minha vida, ela é tudo para mim. Se você falar que a igreja é só um detalhe, você está dizendo que ela não é nada. A igreja é tudo para Jesus. E quem ama Jesus, ama a igreja. Que ama Jesus, ama congregar, ama servir os irmãos, ele perdoa, ele caminha junto, ele quer ver a igreja crescer, ele quer ofertar na igreja, ele quer servir na igreja, ele ama a igreja, porque ele é a igreja, junto com Jesus somos um. Não despreze a esposa de Jesus. Ela é tudo para Jesus. Ele morreu por ela. É impossível você amar Jesus e não amar a sua igreja. Quem ama Jesus, ama a igreja. Ou seja, só mais um detalhe sobre o batismo, que vai mexer com vocês. Como foi o batismo de Jesus? Se a gente fala do batismo do arrependimento, se Jesus não tinha nada do que se arrepender. Pergunta, fala assim, e agora, pastor? Que, né?
Quem quer essa aula? exousia.com.br. Não vou falar nada. Não, brincadeira. Não é verdade? Para você pensar. Jesus tinha algum pecado em Jesus? Então por que ele se batizou? Né? Essa é uma das respostas, por causa que ele precisava se submeter à autoridade. Mas como era o batismo no tempo de João Batista? No tempo de João Batista era o seguinte. Olha que interessante. Vocês vão aprender algo muito legal hoje. No tempo de João Batista havia muitos que batizavam, não era só João Batista. Era comum o batismo naquela época. E cada líder espiritual, cada rabi ou cada líder de uma escola hebraica, haviam escolas, cada escola seguia um pensamento. Por exemplo, tinha Gamaliel, tinha outros mestres na época, ok? E naquela época não tinha escola pública como tem hoje. Naquele tempo, você era chamado ou você escolhia um mestre. O único tipo de escola no tempo de Jesus era essa. Então você admirava o mestre e falava assim: eu quero ser igualzinho àquele homem. Quero saber tudo o que ele sabe. Quero aprender com ele. Então, o que acontecia? Ou ele te chamava, ou você ia atrás dele. E aqueles que iam servir aquele mestre fazia eles passar por um batismo. E o que significava o batismo, então, no tempo de João Batista e quando Jesus se batizou? Significava o seguinte: eu vou batizar você, você vai deixar toda a sua vida passada, e você vai começar uma vida nova com todos os meus ensinamentos. Você será imerso e submisso a mim como teu mestre. E aí, aquele discípulo, quando ele saía das águas, ele dizia, ficou para trás, aquela velha pessoa que eu era, agora tudo que eu vou fazer é ser igual ao meu mestre. Isso já era daquela época. Então, quando Jesus se batizou, ele estava dizendo assim: tudo que João Batista prega é verdade, e eu me submeto a este ensino e a sua autoridade. Eu quero passar pelas águas. E arrependimento, na Bíblia, não era só chorar porque você pecou e se sentir mal por causa que você pecou. A palavra arrependimento, ela significa mudança de mente, mudança de direção. Tem gente que peca, vem chorar no culto, sai do culto e peca de novo, e não se arrependeu. Quem se arrepende é aquele que deixa para trás e não volta mais. Jesus dizia, vai e não peques. Isso é arrepender. Tem gente que chora e não para de pecar, e tem gente que nunca chora e ele deixa o pecado. Sem precisar chorar, sem precisar de emoção. Então, olha todo o significado de hoje do batismo. Não existia ninguém que não teve que passar pelo batismo para seguir a Cristo. Batismo significa morrer para si mesmo e ressuscitar para seguir o mestre. Sabe o que eu acho lindo também sobre a escola hebraica? Que nós temos que resgatar? Que o propósito dos alunos era imitar o mestre. A escola grega era, aprenda o que eu sei, mas não seja como eu. Você não tem que olhar o que eu faço. É a escola grega que nós herdamos aqui no Ocidente. O que é a escola grega? O professor entra, está nem aí para os alunos, fala tudo que ele sabe e vai embora para casa. Não há vínculo. A escola hebraica é diferente. Eu vou ser idêntico com o meu mestre. Tem muita igreja, muito pastor que está virando escola grega. Ele prega uma coisa que não vive, eu sei da Bíblia, quem quiser aprender, que aprenda. Mas nós precisamos resgatar a escola hebraica. Ei,
faça o que eu faço, caminhe comigo, seja como eu. Tem muito pastor dizendo assim, ó, não olhe para mim, olhe para Jesus. E isso é antibíblico. Olhe para os líderes, sim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E se você não tem moral para dizer, sejam meus imitadores, então desce do púlpito e vai ser empresário. E agora vamos começar os batismos. Obrigado, Jesus. Que bênção. Então, tem uma lista pra gente fazer? Vamos começar. Vocês têm que ir me dando os nomes. Vocês vão me falando os nomes. Vamos começar lá de trás para frente. Eu quero batizar primeiro o Rogério. Vem, Rogério. Glória a Deus. Que bênção. Acho que ele pode ir direto. A cadeira é mais para os baixinhos, acho. Pode direto. Direto aí. Tu não é gaúcho? Mas tá gelado. Bah, mas tá gelada essa água. Vai bah? Mas homem, tá gelada essa água. Você vai desanimar os irmãos. Tem gente saindo da fila do batismo já, não quer ver. Então, gente, nós vamos fazer assim. Você vai ficar em pé, depois vai de joelho, tá? Mas antes de você se ajoelhar, eu quero que você diga por que você quer se batizar. Simples, pode ser uma resposta bem simples. Quero me batizar porque eu preciso e eu quero ser usado. Quero ser usado, eu sinto que vai nascer um novo Rogério. E sinto que eu vou poder ajudar muitas pessoas. A partir de agora eu acho que já venho ajudando, mas eu preciso descer as águas, preciso nascer de novo e ajudar quem eu puder, ajudar o Senhor também, ajudar essa casa linda aqui. Amém, Rogério. Então fique aqui de joelho, mais para frente. Assim, pode ajoelhar? Pode ajoelhar. Isso. Quando eu for te batizar. Rogério, não, é 3 minutos só. 5 minutos? Ele aguenta, né? A esposa, a família tá falando que aguenta, irmão. Rogério, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz no teu lugar, derramou o sangue dele e ressuscitou ao 3º dia? Creio. Então, Rogério, segundo a sua confissão, a sua decisão de que Jesus é o Senhor, Salvador da sua vida, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Vivo, não mais Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. O Rogério e o Roger, o pai e filho sendo batizados no mesmo dia. Coisa linda, vem, Roger. Você pode descer direto. Veio até de bombacha, então. Tá frio não, né? Não.
Maeva. Roger, por que você decidiu se batizar? Primeiramente, bom dia, shalom a todos. Né, isso aqui é uma prova muito grande, né? Que a gente necessita de Cristo, a gente precisa de Jesus, né? Então eu creio que isso aqui faz parte de um grande propósito que Deus tem na minha vida, tem na vida de vocês também. Então eu acredito que isso aqui é só mais uma etapa daquilo que Deus tem para nós e faz parte de todo o processo. E é isso aí. Glória a Deus. Roger, pode ficar aqui de joelho. Roger, você crê com todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para nos dar salvação? Eu creio. Então, Roger, segundo a sua confissão, segundo as tuas palavras e a tua própria decisão de se batizar, eu, pastora Sara, como homem e mulher de Deus, teus pastores, te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Agora vivo, não mais Ele vive, e Cristo vive em mim. Aleluia, e Cristo vive em mim. Aleluia, e Cristo vive em mim. Letícia, por que você decidiu se batizar? Bom, eu quero renunciar a todo o meu antigo eu e hoje vai nascer uma nova Letícia, mais presente ainda com o Senhor e para estar ajudando mais ainda a igreja e as pessoas. Renunciando a velha Letícia para nascer uma nova. Olha que coisa linda. Pode ajoelhar, filha. Glória a Deus. Tá nada. Letícia. O que foi? Ah, estão celebrando o pessoal ali. Você crê, Letícia, de todo o seu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, morreu numa cruz, derramou seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar? Eu creio. Então, Letícia, segundo a sua confissão, sua declaração de fé, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ana, por que você decidiu se batizar? Porque eu tenho convicção que Deus é o único Salvador e eu sei que isso é somente o começo do que aquilo que o Senhor vai fazer ainda através da minha vida. Aleluia. Pode ficar de joelho, filha. Ana, você confessa diante de Deus, dos homens e dos anjos, que só o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, morreu numa cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia? Sim. Ana, segundo a sua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Mas eu pensei, eu sei que a vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está com que Ele vive. Porque Ele vive, Eu posso crer no amanhã. Mário, por que você decidiu se batizar? Cansei de ser morno, agora eu quero ser quente. Pode ajoelhar, filho. Pode ajoelhar, filho. Pode ficar de joelhice. Mário, você crê com todo o seu coração
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, morreu numa cruz, derramou seu sangue e ressuscitou no terceiro dia? Sim, eu creio. Segundo a sua confissão pública e a sua decisão de se batizar, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho, segura a tua praça, e em nome do Espírito Santo. Davi, você decidiu se batizar por quê? Você quer entregar teu coração para Jesus? Sim, eu quero seguir os passos de Jesus para virar crente. Virar crente, gostei. Nascer de novo, viver para Jesus, é isso? Viver para Jesus. Pode ajoelhar então, Davi. Você crê, Davi, que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Ele morreu por nós para nos salvar? Sim, eu creio. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Então, segundo a sua confissão, diante dessas testemunhas, nós te batizamos. Em nome de Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo. Você decidiu se batizar? Porque Deus é tudo para mim e eu não sou nada sem Deus. Glória a Deus. Pode ficar de joelho, filho. Roseli, você crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz para nos salvar? Sim, eu creio. Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim, eu creio. Então, Roseli, segundo a sua confissão, diante dessas testemunhas, nós te batizamos em nome de Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Vive em mim, aleluia, e Cristo vive em mim, aleluia, e Cristo vive em mim, aleluia, e Cristo vive em mim. Que lindo! Maria Eduarda, por que você decidiu se batizar hoje? Sou muito grata pela nova chance que Deus deu para mim e eu quero nascer de novo, quero cumprir o propósito dele na minha vida. Uhul! Maria Eduarda, pode ficar de joelho então. Você crê, Maria Eduarda, e confessa diante dos homens, dos anjos, do céu e da terra, que só o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? Eu creio.
que Ele morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia? Eu creio. Então, segundo a sua confissão, diante dessas testemunhas, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, já não vivo eu. E Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Eu não sabia que o Arthur não era batizado. Arthur, por que você decidiu se batizar? No meu pior momento, Jesus brilhou para mim de uma forma diferente. E muita gente aqui tem a ver com isso. Os pastores, a pastora Isa, o pastor Dan principalmente. E alguns outros jovens que não soltaram a minha mão. Se eu tô aqui é por vocês também. Obrigado. E eu só tenho a agradecer também aos apóstolos, porque um sentimento de pai que eles passam confiança, eu agradeço também. E eu decidi fazer mais parte disso, eu orei por isso. E hoje eu tô vivendo o que eu orei. Isso é muito bom para mim. É isso. Pode ficar de joelho, filho. Arthur, quero saber, você confessa que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Crê que Ele morreu numa cruz no seu lugar? Sim. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Arthur, segundo a sua confissão, nós te batizamos em nome de Deus Pai, Deus Filho, amado Jesus Cristo e Espírito Santo. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Irmãos, hermanos, yo estoy muy emocionado porque nosotros empezamos un culto en español y mucha gente dijo, no, va a ser demasiado trabajo, pero dije, vamos a hacer el culto en español porque hay que ganar las almas que hablan español en Balneario Camboriú. Ya tenemos el primer fruto bautizándose aquí hoy. Vale a pena o esforço do culto espanhol, irmãos. Antonio, ¿por qué decidiste bautizarte? Porque quiero librarme del antiguo hombre. Desde el fondo de mi corazón quiero ser un nuevo hombre. Ele quer se desfazer da velha criatura, do velho homem, e ser um novo homem, a nova criatura. Amém? Antonio, puedes ponerte de rodillas, por favor. Así. En Venezuela no hay agua fría, ¿verdad? Na Venezuela no tem essa água tão fria assim. Antonio, ¿crees con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió en nuestro lugar para darnos salvación? Sí, creo. Antonio, según tu confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó en el tercer día, que murió por nosotros, te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre.
Por que você decidiu se batizar? Porque é momento de convertir-me numa nova mulher. Uma nova mulher? É isso mesmo. É isso? Ela entendeu certinho. Pode ficar de joelho, filho. Quero saber, Florência, você crê com todo o seu coração e confessa publicamente que só o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o teu Senhor e teu Salvador? Sim, creio. Uhul! Então, Florência, segundo a sua confissão, a sua decisão pública de entregar sua vida a Jesus, nós te batizamos em nome de Deus Pai, seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Emiliane, por que você decidiu se batizar hoje? Primero que nada, vengo de Venezuela. Espera, entonces vamos a hablar en español. Emiliane, ¿por qué decidiste bautizarte en esta mañana? Porque todos los días de mi vida necesito de Dios y desde que llegué a Brasil, Dios se ha manifestado en mi vida de una manera maravillosa. Y hace un mes llegué aquí a Familia do Reino y he tomado la decisión de bautizarme porque Dios lo es todo en mi vida. Dios lo es todo en su vida. Amén, iglesia. Vamos, ponte de rodillas. Wow. Emiliane, ¿tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en una cruz para salvarte y Él es el Hijo de Dios que resucitó? Creo. Según tu confesión, te bautizamos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu Santo. Ricardo, por que você decidiu se batizar? Shalom, shalom. Porque eu encontrei no Senhor o que eu não encontrei no mundo e para viver tudo o que Ele prometeu para mim no começo. Pode ficar de joelho, filho. Ricardo também é de uma família hispana. Onde está sua mamá? Está aqui. De que país? Venezuela também. Ricardo, você, vamos batizar rápido. Ricardo, você crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz para te salvar e ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Ricardo, segundo a sua confissão, diante dessas testemunhas, nós te batizamos em nome do Pai, seu Filho amado Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Douglas, por que você decidiu se batizar hoje? Porque Deus me livrou das drogas, dos vícios, né, em geral.
da morte, inclusive, e hoje eu preciso nascer de novo para poder viver uma vida em Cristo. Pode ajoelhar, filho. Douglas, você confessa publicamente que só o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? Sim. Crê que Ele nasceu de uma virgem, morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia? Eu creio. Então, segundo a sua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo. Ó, pessoal, Pastor Tiago, o que você está falando, Pastor Tiago? Esse irmão aqui, o Douglas, ele foi no culto de terça-feira, é isso? Foi no culto de terça-feira. Camboriú, terça-feira, às 20 horas. Espero todos vocês lá, um avivamento está acontecendo em Camboriú. Casa da Madrinha ali, na rua Rio Amazonas 1150. Convido todos vocês, terça-feira às 8 horas da noite. Amém? Tá vendo, irmãos? Se ganhou uma alma, já valeu a pena. Pietra, é isso? Por que você decidiu se batizar? Shalom. Quando eu fui no retiro Atraídos com o pastor Jordan e a pastora Isa, Deus falou comigo de uma maneira que, nunca na vida eu senti aquilo. E foi maravilhoso sentir aquilo, porque eu estava afastada e ele falou: volta pro Pai, volta pro Pai. Volta pro Pai. Ajoelha então, filho. Petra, diante de todas essas testemunhas, você confessa que só o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o teu Senhor e Salvador? Sim. Segundo a sua confissão, nós te batizamos em nome do Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Glória a Deus. Laura, por que, Laura, você decidiu se batizar hoje? Eu quero ser uma pessoa diferente. Quero nascer de novo, poder transbordar o Espírito Santo. E eu quero servir Jesus. Foi para Ele que eu entreguei a minha vida da minha filha. Parabéns. Pode ajoelhar, filha. Você crê e confessa publicamente que só o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, teu Senhor e teu Salvador? Sim. Segundo a sua confissão e a tua decisão, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama. Davi, por que você decidiu se batizar? Eu quero morrer para minhas vontades e ser uma nova criatura em Cristo. Parabéns, pode ficar de joelho. Davi, então,
A pergunta é: você crê com todo o seu coração e confessa publicamente que só o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, teu Senhor e teu Salvador? Sim, eu creio. Então, Davi, segundo a sua confissão, tua própria fé, nós te batizamos. Em nome do Pai, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. E o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, és invencível. Glória a Deus. Márcio, você foi batizado por aspersão? Sim. Só que aí você entendeu biblicamente que o batismo é por imersão, morrer e ressuscitar. Por que você decidiu se batizar hoje? Eu precisava para ficar livre e legalizado para viver os propósitos que Cristo tem para mim aqui. Parabéns. Pode ficar aqui de joelho, filho. Márcio, você confessa publicamente que você crê com todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz no seu lugar e Ele ressuscitou o terceiro dia e nos deu salvação? Sim. Ele é teu Senhor e Salvador? Sim. Márcio, segundo a sua confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E és invencível. Y hablando en español, el día que yo prediqué en el culto de los hispanos, yo hice el apelo, el llamado para volver a casa de Dios, o para reconciliarse, o para aceptar a Jesús por la primera vez. Y ella era la primera vez que estaba aceptando al Señor Jesús en su corazón. Entonces tenemos más frutos de todo. Vou falar em português. Temos mais frutos de tudo que está acontecendo no culto dos espanhóis, dos hispanos. Estamos sendo os pioneiros nessa cidade para resgatar aqueles que estão vindo aqui, porque Igreja de Nações, vamos com todas as pessoas de todas as nações, falando todas as línguas. Amém. Então hoje temos o privilégio de batizar mais uma resgatada do Senhor Jesus. Venezuela también. Yulimar, ¿por qué decidiste bautizarte? Porque quiero morir por Cristo y vivir para Cristo. Puedes ponerte de rodillas, hija. Así, muy bien. Yulimar, ¿crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos salvación? Sí, lo creo. ¿Y Él es tu Señor y tu Salvador? Sí, lo creo. Según tu confesión, te bautizamos en el nombre del Dios Padre, de su Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo. O
decidiu se batizar hoje? Porque sem Cristo não tem vida. Eu quero deixar minha velha carne para poder viver em Cristo. Jesus. Acho que ela vai ser pregadora, hein, irmão? Forte. Pode ajoelhar, filha. Ana Gabriele, você confessa publicamente que crê com todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz e Ele é o teu Senhor e Salvador? Sim. Então, Ana Gabriele, segundo a sua confissão pública, nós te batizamos em nome de Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Gente, tô lembrando aqui, hoje é o último dia que nós vamos batizar nessa piscina, que vai ter uma piscina instalada dentro do púlpito da outra igreja. Vai ter um botãozinho, né, Marcelo? Que ela abre assim. Ah, é por voz. Abra-se, batistério. E o apóstolo Agostinho, né, ele é batista, né? Sonho para ele, só a igreja se tiver um batistério, né? E eu falava para ele, não, vou pro batistério, coisa nenhuma. Na hora que ele vê, ele vai ficar muito feliz, meu apóstolo. Quem ama o apóstolo Agostinho aí? Glória a Deus. Saulo, por que você decidiu se batizar? Shalom, igreja. Espiritualmente falando, pastor Medina, pastora Sara, hoje é o dia mais importante da minha vida, espiritualmente falando. É o dia do meu renascimento, tá? É o dia que o Saulo antigo vai ficar aqui nessas águas e o novo Saulo vai ressurgir ao emergir dessas águas, tá? Eu quero dizer, Yeshua, o Senhor nunca me abandonou e eu nunca vou abandonar o Senhor também. E o Espírito Santo enche meu coração, inunda a minha vida a partir de hoje. Que eu seja mais fortalecido na minha caminhada espiritual, caminhada cristã. Obrigado, Jesus. Pode ajoelhar. Saulo, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e Ele é o teu Senhor e Salvador? Sim, confesso. Segundo a sua confissão pública, nós te batizamos em nome do Pai, do seu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo. Igor, por que você decidiu se batizar hoje? Porque eu quero morrer pro mundo e reviver para Cristo. Uhul! Pode ajoelhar, filho. Igor, você confessa publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu no seu lugar naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Igor, segundo a sua confissão pública, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paloma, por que você decidiu se batizar hoje? Porque eu cansei de fugir dos meus propósitos e quero viver algo novo de Deus. Quer viver para Deus agora? Pode ajoelhar, filha.
Você confessa, Paloma, publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele é teu Senhor e Salvador? Eu creio. Paloma, segundo a sua confissão de fé pública, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do seu Santo Espírito. Por que você decidiu se batizar hoje? Porque a gente pode pagar mundo afora, mas nunca vai encontrar o amor em Cristo. Uau! Pode ajoelhar, filha. Você crê, Alana, e confessa publicamente que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar e hoje Ele é teu Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Então, segundo a sua confissão, te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu sou livre. Sim, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Leandro, quem lembra do milagre que o Leandro recebeu aqui? Glória a Deus. Leandro, você quer se batizar hoje por quê? Além de sepultar o velho homem e me tornar uma nova criatura, eu creio que o novo de Deus na minha vida começa hoje. Sepultar o velho homem, irmão, ele falou. Falou certinho. Pode ajoelhar aí, filho. Leandro, você confessa publicamente que só o Senhor Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz no teu lugar e ressuscitou ao terceiro dia e Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu confesso. Leandro, nós te batizamos segundo a sua confissão pública, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. É lá do GC da Kelly? Uau! Max, por que você decidiu se batizar? Porque o velho Marcos ficou para trás, agora vai ser o novo Marcos. Junto em Deus. Para Deus. Glória a Deus. Pode ajoelhar aqui, Senhor. Max, você confessa publicamente que crê com todo o seu coração que Jesus morreu no seu lugar e Ele é o Filho de Deus e que Ele é o teu Senhor e Salvador? Sim. Max, segundo a sua confissão, nós te batizamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aceitos
realmente a aliança que eu fiz com Deus no meu secreto e viver para ganhar vidas para Ele. Porque o Saulo... Você vai pregar? Porque o Saulo está aqui e se batizou hoje, porque eu orei por ele, eu trouxe ele para cá. Ele é a primeira alma pública que eu ganhei para Deus. E esse é o propósito de Deus na minha vida. Com certeza, teu propósito é pregar a palavra. Os aplausos forte demais. Que precisão nas palavras. Pode ajoelhar, filha. Você vai ser uma grande missionária, pregadora da palavra do Senhor. E vai ser cheia do Espírito Santo aqui no batismo. Não se assuste se ela sair das águas falando em língua, irmão. Não se assuste, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar aqui. Keile, você crê que só o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador? Sim. Crê que Ele morreu no seu lugar? Com toda certeza do meu coração. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você decidiu se batizar hoje? Desde que eu entreguei a minha vida para Cristo, Ele tem operado milagres na minha vida e na minha família. E eu tô aqui para falar para todos vocês e para Ele o quanto eu amo, o quanto eu sou grata por todas essas bênçãos. Glória a Deus, Amanda. Pode ficar de joelho, filha. Amanda, você confessa publicamente que crê com todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus que morreu no seu lugar naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Eu creio. Você crê que Ele é o teu Senhor e Salvador? Creio. Então, Amanda, conforme a sua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Do amor e da glória de Jesus. E hoje eu quero enterrar a antiga Melissa e renascer em Jesus, porque eu quero viver para Ele. É lindo. Quantos anos você tem? Eu tô com 17. Uau. Pode ajoelhar aí, filha. Melissa, você confessa publicamente que só o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador? Sim. Crê que Ele morreu numa cruz no seu lugar? Sim. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Acredito. Melissa, nós te batizamos segundo a sua fé e confissão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.
Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Receba! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Emanuele, por que você decidiu se batizar? Porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Entregou tua vida para Jesus? Pode ajoelhar, filha. Você crê com todo o seu coração, Emanuele, que Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz no seu lugar? Sim. Você crê que Ele é o teu Senhor e Salvador? Sim. Emanuele, segundo a sua confissão de fé pública, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Vitória, por que você decidiu se batizar hoje? Eu quero morrer pro mundo e viver para Cristo. Morrer para o mundo e viver para Cristo? Perfeito, pode ajoelhar, filha. Vitória, você crê com todo o seu coração e confessa publicamente que Jesus é o teu Senhor e Salvador, o Filho de Deus? Sim. Segundo a sua fé e confissão, nós te batizamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Graciele, por que você decidiu se batizar? Eu quero nascer de novo e quero fazer uma aliança com Deus. Amém. Glória a Deus. Graciele, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz no seu lugar e hoje Ele é o teu Senhor e Salvador? Sim. Segundo a sua fé, sua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo. E essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Alana, por que você decidiu se batizar? Paz, Senhor. Hoje eu tô aqui contra a vontade da minha família, que ainda não conhece o amor de Deus. Hoje eu tô aqui contra a vontade do inimigo que colocou a minha filha doente ontem. Mas o Senhor diz: não temas. Eu o resgatei. Eu o chamei pelo teu nome e tu és meu. E eu ouvi o chamado do Senhor e é por isso que eu tô aqui hoje. Forte. Às vezes, quem cresce dentro de uma família evangélica é fácil batizar. Mas ela está contra tudo e todos. Quer dizer que a fé dela é genuína. Genuína. Alana, pode ajoelhar aqui, filha. Você confessa, Alana, publicamente que Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz no seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Alana, segundo a sua fé, sua confissão, nós te batizamos em nome de Deus Pai, seu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vem me visitar hoje.
Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração e faz meu coração arder de novo, trazendo todo o medo desaparecer.